Ela estava de joelhos limpando o chão quando o milionário a confundiu com uma acompanhante. Da humilhação ao altar. Uma história real que vai te fazer chorar. Ele, bilionário arrogante com o coração ferido. Ela batalhadora da periferia com sonhos gigantes. O encontro que mudou 2 vidas para sempre. E você? De onde está assistindo essa montanha-russa de emoções? Inscreva-se agora. Deixe seu like e comente sua cidade. Os próximos 3 minutos vão te mostrar que o amor verdadeiro ainda existe mesmo quando tudo parece impossível. O cheiro de acetona e produtos químicos impregnava o ar do pequeno salão de beleza Brilho da Esperança, situado numa esquina movimentada da zona leste de São Paulo. Marina Santos passava uma flanela sobre o balcão de fórmica desgastado enquanto observava a mãe, Lúcia, finalizar o último penteado do dia. Seus dedos delicados, já marcados pelo trabalho árduo aos 23 anos, moviam-se com eficiência metódica. "Está tudo bem, filha?" Lúcia perguntou, notando o olhar distante de Marina refletido no espelho manchado. Só pensando na prova de contabilidade avançada de amanhã, "Mãe." Marina forçou um sorriso, escondendo a verdadeira preocupação. As contas do mês que se acumulavam na gaveta da cozinha. Lúcia deu os últimos retoques no penteado da cliente e removeu a capa plástica. "Pronto, dona Zélia. Ficou linda." Após a saída da cliente, o pequeno sino da porta anunciando sua partida, Lúcia aproximou-se da filha, suas mãos calejadas acariciando os cabelos castanhos de Marina. "Sei que está preocupada com o dinheiro, meu amor. Não precisa esconder." Marina deixou escapar um suspiro profundo. "Consegui um trabalho extra para amanhã à noite. Faxina em um evento no Hotel Unique. Mas e sua prova?" "É à tarde. Dá tempo." Marina guardou a flanela embaixo do balcão. "Pagam o triplo por ser evento de luxo." Lúcia encarou a filha com um misto de orgulho e preocupação. Desde a morte do pai, quando Marina tinha apenas 12 anos, a menina assumira responsabilidades além de sua idade. Enquanto outras jovens de 23 anos aproveitavam a vida, Marina dividia seu tempo entre o salão, trabalhos de faxina e o curso de administração conquistado com tanto sacrifício. "Você merece mais que isso, filha." Lúcia murmurou, seus olhos marejados. Marina abraçou a mãe, sentindo o cheiro familiar de shampoo e fixador de cabelo. "Um dia, mãe, vou transformar nossas vidas. Você vai ver." Naquela noite, enquanto estudava sob a luz fraca do abajur, Marina imaginava como seria trabalhar em um ambiente corporativo, usando roupas elegantes em vez do uniforme de faxineira. Seus olhos percorreram a pequena prateleira, onde guardava suas revistas de negócios, cuidadosamente preservadas. Na capa de uma delas, o rosto austero de Ricardo Fernandes, CEO da Tecnovision, parecia encará-la com seus penetrantes olhos azuis. "Um dia", sussurrou para si mesma, sem imaginar que o destino já começava a tecer os fios que entrelaçariam sua vida a daquele homem distante, pertencente a um mundo que parecia existir apenas nas páginas brilhantes daquelas revistas. O sistema de ar-condicionado emitia um zumbido quase imperceptível no 400º andar do imponente edifício de vidro e aço que abrigava a sede da Tecnovision. Ricardo Fernandes ajustou a gravata italiana, gesto automático que realizava sempre que se sentia desconfortável. Seu olhar percorreu a sala de reuniões vazia, onde minutos antes seus diretores debatiam a nova estratégia de mercado. "Mais alguma coisa, senhor?" A voz de Cecília, sua assistente executiva há mais de uma década, interrompeu seus pensamentos. "Não, obrigado. Pode ir." Quando a porta se fechou, Ricardo afrouxou a gravata e massageou as têmporas. A enxaqueca, companheira frequente desde a descoberta da traição de Amanda, começava a se manifestar. 7 meses haviam se passado desde que flagrara a esposa nos braços de Gustavo, seu sócio e melhor amigo desde a faculdade. A lembrança ainda queimava como ferro em brasa. Caminhou até a janela que oferecia uma vista panorâmica de São Paulo. Lá embaixo, a cidade pulsava frenética, alheia à sua solidão nas alturas. Ricardo respirou fundo, sentindo o peso dos seus 40 anos e da fortuna que construíra. Um império valorizado em bilhões, mas que não conseguia preencher o vazio que se instalara em seu peito. O interfone tocou, trazendo-o de volta à realidade. "Senhor Fernandes."
O Sr. Marcelo Teixeira, da Associação Brasileira de Investimentos, confirmou sua presença no coquetel desta noite. Ricardo hesitou. A ideia de mais um evento social, mais sorrisos falsos e conversas superficiais, o entediava profundamente. Mas Marcelo era um contato importante. Diga que estarei lá. Ao desligar, seu olhar caiu sobre o porta-retrato virado para baixo na mesa. Com um gesto deliberadamente lento, Ricardo o ergueu encarando a foto de Pedro, seu filho de 8 anos. O menino agora morava com a mãe, e as visitas quinzenais eram marcadas por um silêncio constrangedor que nenhum dos dois sabia como romper. Pelo menos tenho você, murmurou para a imagem do filho, sentindo uma pontada de culpa por não conseguir ser o pai que o menino merecia desde a separação. Horas mais tarde, enquanto seu motorista particular conduzia a Mercedes pela cidade, Ricardo observava as luzes de São Paulo através do vidro fumê. Não conseguia lembrar quando fora a última vez que sorrira genuinamente. A traição não apenas destroçara seu casamento, mas roubara sua capacidade de confiar. Cada sorriso agora escondia em sua percepção algum tipo de interesse ou falsidade. O carro estacionou em frente ao Hotel Unique, cuja arquitetura em forma de meio círculo desafiava a gravidade. Ricardo ajustou os punhos da camisa, colocou sua máscara social e caminhou em direção à entrada, onde um batalhão de funcionários se preparava para o evento. Entre eles, vestida no uniforme bege discreto do hotel, Marina Santos organizava seu carrinho de limpeza, completamente alheia ao fato de que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O salão principal do Hotel Unique resplandecia sob luzes estrategicamente posicionadas. Homens em ternos impecáveis e mulheres em vestidos de grife conversavam animadamente, taças de champanhe nas mãos, enquanto garçons circulavam com bandejas de canapés elaborados. Marina observava a cena discretamente, enquanto aguardava no corredor de serviço, ajustando o uniforme bege que parecia gritar sua invisibilidade social. Lembre-se, advertiu o supervisor de limpeza, vocês só entram quando chamados, ou se houver algum acidente. De resto, são como fantasmas. Marina assentiu, engolindo o desconforto. Precisava daquele dinheiro. Sua dignidade poderia esperar algumas horas. Do outro lado do salão, Ricardo Fernandes cumprimentava conhecidos com apertos de mão firmes e sorrisos calculados que não alcançavam seus olhos. Quando Marcelo Teixeira se aproximou, batendo em suas costas com familiaridade excessiva, Ricardo precisou controlar o impulso de recuar. Ricardo, meu amigo, que bom que veio. Marcelo exibia um sorriso exageradamente branco. Precisamos de homens como você para inspirar nossos investidores mais jovens. Obrigado pelo convite. Marcelo. A conversa fluía sobre assuntos superficiais quando um estrondo seguido de exclamações interrompeu o burburinho elegante. Um garçom novato, nervoso demais para sua primeira noite em um evento de elite, derrubara uma bandeja com taças de champanhe. O líquido dourado espalhou-se pelo piso de mármore, enquanto cacos de cristal cintilavam sob as luzes. Incompetentes, murmurou Marcelo, visivelmente irritado. Vou garantir que seja demitido. Ricardo observou o jovem garçom pálido e trêmulo sendo repreendido pelo maître. Algo na cena despertou uma memória distante. Seu primeiro emprego como office boy, o medo constante de cometer erros. Foi então que Marina entrou no salão, empurrando discretamente seu carrinho de limpeza. Com movimentos eficientes, ajoelhou-se próxima ao acidente, começando a recolher os cacos maiores. Seus gestos eram rápidos, mas dignos. Não havia submissão em sua postura, apenas profissionalismo. Ricardo não conseguiu desviar o olhar. Havia algo na jovem. Talvez a concentração em seus olhos castanhos ou a delicadeza com que suas mãos trabalhavam, que contrastava com a artificialidade do ambiente. Ela parecia real, autêntica, em meio a um mar de máscaras sociais. Quem é aquela moça? A pergunta escapou antes que pudesse contê-la. Marcelo seguiu seu olhar, um sorriso malicioso formando-se lentamente. Ah, interessado nas atrações da noite, Ricardo. Ele baixou a voz. Algumas dessas garotas trabalham em várias funções, se é que me entende. Estão aqui para entreter nossos convidados mais importantes após o evento oficial. Ricardo franziu o senho, observando Marina finalizar a limpeza, levantando-se com graciosidade contida.
Tem certeza? Ela parece apenas... Meu caro, Marcelo cortou-o. Você acha mesmo que uma garota daquelas estaria aqui apenas para limpar o chão? Olhe para ela. Está apenas esperando o momento certo para abordar algum executivo solitário. Ele deu uma piscadela. Posso apresentá-la se quiser. Ricardo sentiu um gosto amargo na boca. A traição de Amanda tornara-o cínico, desconfiado. O mundo ao seu redor transformara-se em um lugar onde cada gesto de bondade escondia um interesse, cada sorriso uma estratégia, porque aquela jovem seria diferente. Não será necessário, respondeu secamente. Mas quando Marina desapareceu pelo corredor de serviço, Ricardo descobriu-se seguindo na mesma direção, impulsionado por uma curiosidade que não conseguia explicar nem para si mesmo. O corredor de serviço era significativamente menos luxuoso que o salão principal. Luzes fluorescentes substituíam os elegantes lustres, revelando paredes de concreto sem acabamento. Marina organizava produtos de limpeza no carrinho quando sentiu uma presença atrás de si. Ao virar-se, seu coração disparou ao reconhecer Ricardo F. Fernandes, senhor, posso ajudá-lo? Sua voz saiu mais aguda que o normal, traindo seu nervosismo. Aquele era o homem cuja carreira ela secretamente admirava através das revistas de negócios. Ricardo a observou com intensidade desconcertante. De perto, notou que seus olhos castanhos possuíam pequenos pontos dourados e que uma leve cicatriz marcava seu queixo. Você trabalha aqui há muito tempo? A pergunta soou casual, mas o tom continha algo indefinível. Não, senhor. Trabalho temporário. Marina respondeu, organizando nervosamente as garrafas de desinfetante. Estou estudando administração. Um sorriso enviesado surgiu nos lábios de Ricardo e o estômago de Marina contraiu-se ao notar a mudança em seu olhar. Administração. Interessante. Ele deu um passo à frente. E quais são seus outros talentos? Marina franziu o senho, confusa. Perdão? Não precisamos fingir. Ricardo aproximou-se mais, sua voz baixando uma oitava. Sei por que você realmente está aqui hoje. E não é pela limpeza. O significado daquelas palavras atingiu Marina como um tapa. O calor subiu por seu pescoço, tingindo suas bochechas de vermelho intenso. Não de vergonha, mas de indignação pura. O senhor está me confundindo com outra pessoa. Sua voz tremeu ligeiramente. Não acho que esteja. Ricardo inclinou-se, invadindo seu espaço pessoal. Marcelo me explicou como funciona. Quanto você cobra por uma noite? Marina deu um passo para trás, seus olhos arregalados em choque e horror. A insinuação era tão absurda quanto dolorosa. Trabalhava desde os 14 anos para ajudar a mãe, sacrificara noites de sono para manter suas notas na faculdade, e agora este homem, este bilionário arrogante, a reduzia a um objeto à venda. Eu sou faxineira. Senhor Fernandes. Sua voz encontrou firmeza na indignação. Apenas faxineira. Estou aqui trabalhando para pagar minha faculdade. Ricardo soltou uma risada curta, desprovida de humor. Claro, e eu devo acreditar que uma garota como você está aqui apenas para limpar o chão. Uma garota como eu? Marina repetiu, lágrimas de raiva formando-se em seus olhos. O que isso significa exatamente? Um silêncio pesado instalou-se entre eles. Por um breve momento, algo vacilou nos olhos de Ricardo. Uma sombra de dúvida, talvez. Mas então sua expressão endureceu novamente. Acho que ambos sabemos o que significa. Ele recuou um passo. Desculpe pelo incômodo. Tenha uma boa noite. E com isso, girou nos calcanhares e retornou ao salão, deixando Marina tremendo de humilhação e raiva. Uma lágrima escorreu por sua face, mas ela a enxugou furiosamente com as costas da mão. Respirou fundo, tentando recuperar a compostura. Precisava deste trabalho. Não podia se dar ao luxo de desmoronar agora. Com mãos trêmulas, Marina pegou o rádio e solicitou à supervisora permissão para usar o banheiro. Uma vez trancada na cabine, permitiu que algumas lágrimas silenciosas caíssem. Não pelo que Ricardo Fernandes pensara dela. Homens, como eles sempre presumiriam o pior de mulheres, como ela, mas pela injustiça, de um mundo onde seu valor era constantemente questionado pelo simples fato de ter nascido na periferia. 5 minutos, sussurrou para si mesma, permitindo-se aquele breve momento de fraqueza. Apenas 5 minutos. Do lado de fora, Ricardo retornou ao evento,
mas sua mente permanecia no corredor de serviço. Algo na reação da jovem o incomodava profundamente. E se estivesse errado? A dúvida, porém, foi rapidamente silenciada pelas vozes do cinismo e da desconfiança que dominavam sua vida nos últimos meses. O relógio digital no painel do carro marcava 23h47, quando Ricardo deixou o Hotel Unique. O evento fora um sucesso por qualquer medida objetiva. Novos contatos estabelecidos, possíveis parcerias delineadas, mas ele sentia apenas um vazio crescente. Para casa, senhor? Perguntou o motorista, ajustando o retrovisor. Ricardo hesitou. A ideia de retornar à mansão vazia, com seus 800 metros quadrados de solidão luxuosa, era particularmente desagradável naquela noite. Não, Carlos. Leve-me ao escritório. As ruas de São Paulo, mesmo àquela hora, pulsavam com uma energia que contrastava com seu estado de espírito. Quando o carro estacionou em frente ao edifício da Technovision, os seguranças apressaram-se em saudá-lo, surpresos com sua presença tão tarde. Boa noite, Sr. Fernandes. Ricardo assentiu brevemente e dirigiu-se ao elevador exclusivo. No 40º andar, as luzes automaticamente se acenderam quando ele entrou em seu escritório. Caminhou até o bar discreto no canto e serviu-se de um uísque envelhecido por 18 anos. O líquido âmbar queimou satisfatoriamente em sua garganta. Algo no encontro com a jovem faxineira o perturbava. A indignação em seus olhos parecia genuína demais. Ricardo sentou-se à sua mesa, ligou o computador e, após alguns minutos navegando pelo sistema de segurança do Hotel Unique, onde a Technovision era investidora majoritária, localizou as gravações daquela noite. Rebobinou até encontrar Marina entrando no salão. Observou-a trabalhar com eficiência silenciosa, sempre discreta, nunca chamando atenção para si. Trocou para outras câmeras, seguindo-a pelo evento. Em nenhum momento ela abordou qualquer convidado ou demonstrou comportamento que não fosse estritamente profissional. Então, encontrou o que inconscientemente procurava. Após seu encontro no corredor, Marina entrara no banheiro dos funcionários. A câmera no corredor mostrava-a saindo minutos depois, olhos levemente vermelhos, postura rígida. Ela parara por um momento, respirara fundo, ajustara o uniforme e voltara ao trabalho com determinação renovada. Aquela imagem, uma jovem enxugando lágrimas discretas antes de continuar trabalhando com dignidade, atingiu Ricardo com força inesperada. Havia algo profundamente familiar naquele gesto. Quantas vezes, no início de sua carreira, ele mesmo não engolira humilhações para seguir em frente? Ricardo avançou o vídeo, observando Marina pelo resto da noite. Viu-a limpando meticulosamente cada área designada, ajudando um colega sobrecarregado, ignorando comentários de alguns convidados embriagados. Não havia nada em seu comportamento que sugerisse qualquer coisa além de uma trabalhadora dedicada. A revelação o atingiu como um soco no estômago. Ele a julgara erroneamente, baseado em preconceitos e nas insinuações maliciosas de Marcelo. Pior, a humilhara profundamente. Recostou-se na cadeira, esfregando o rosto com as mãos. A traição de Amanda o transformara em algo que ele desprezava. Um homem amargo que via o pior nas pessoas antes mesmo de conhecê-las. Precisava corrigir seu erro. Mas como abriu o navegador e digitou Marina Santos São Paulo Faxineira Administração? Nada relevante. Tentou refinar a pesquisa várias vezes sem sucesso. Finalmente, às 2h37 da manhã, uma ideia surgiu. Pegou o telefone e discou um número que raramente usava. Desculpe ligar a esta hora. Franco, o detetive particular que ocasionalmente trabalhava para a Technovision em verificações de antecedentes, atendeu com voz sonolenta. Preciso que encontre alguém para mim. É urgente. Enquanto fornecia os poucos detalhes que tinha sobre Marina, Ricardo percebeu que estava cruzando uma linha, mas precisava encontrá-la, não pelo interesse que inicialmente sentira, mas por algo mais básico, a necessidade de corrigir uma injustiça que ele mesmo cometera. Na tela do computador, a imagem congelada de Marina, enxugando uma lágrima furtiva, parecia encará-lo com silenciosa acusação. O relatório chegou por e-mail às 10h14 da manhã seguinte. Ricardo, que mal dormira, abriu-o imediatamente, sentindo uma ansiedade que não experimentava desde os tempos em que,
Aguardava resultados de licitações no início de sua carreira. Relatório confidencial. Assunto: Marina Santos, idade 23 anos, mãe residência. Rua das Acácias 87, Jardim Esperança, Zona Leste, São Paulo. Ricardo leu avidamente cada detalhe. Marina era filha única de Lúcia Santos, proprietária do salão de beleza Brilho da Esperança. Seu pai falecera quando ela tinha 12 anos. Cursava o 6º semestre de administração na Universidade São Judas Tadeu com bolsa parcial de estudos. Trabalhava desde os 14 anos, alternando entre o salão da mãe e serviços de faxina. Sem antecedentes criminais, sem dívidas significativas, sem relacionamentos conhecidos. Uma fotografia acompanhava o relatório. Marina sorrindo discretamente, enquanto arrumava o cabelo de uma cliente idosa no salão. Havia algo luminoso em seu sorriso, uma gentileza genuína que contrastava com a dureza de sua vida. Ricardo fechou o relatório, uma decisão formando-se em sua mente. Não bastava enviar flores ou um pedido de desculpas genérico. Precisava enfrentá-la pessoalmente, reconhecer seu erro face a face. Cecília chamou sua assistente pelo interfone. Cancele meus compromissos da tarde. Às 14h30, o motorista estacionou a Mercedes em frente ao pequeno salão na Zona Leste. O contraste entre o veículo luxuoso e as lojas modestas da rua não passou despercebido pelos transeuntes, que olhavam curiosos. Ricardo respirou fundo antes de sair do carro. Vestindo um terno italiano que custava mais que vários meses de salário de Marina, sentiu-se subitamente deslocado. Algo raro para um homem habituado a dominar qualquer ambiente. O sino da porta tilintou quando ele entrou. O cheiro de produtos químicos e a música ambiente baixa criavam uma atmosfera acolhedora, apesar da simplicidade do local. 3 senhoras que aguardavam sua vez viraram-se simultaneamente, boquiabertas com a presença inusitada. Lúcia Santos, que cortava o cabelo de uma cliente, ergueu o olhar. Seus olhos, idênticos aos da filha, arregalaram-se em reconhecimento. "Posso ajudá-lo, senhor?" perguntou, tentando manter a compostura profissional apesar da surpresa. Antes que Ricardo pudesse responder, Marina emergiu da parte de trás do salão, carregando toalhas limpas. Ao vê-lo, congelou. As toalhas escorregaram de suas mãos, caindo silenciosamente no chão. Seu rosto empalideceu. Depois corou intensamente. "O que está fazendo aqui?" A pergunta saiu como um sussurro tenso. As clientes observavam a cena com interesse mal disfarçado, sentindo a tensão elétrica no ar. "Podemos conversar em particular?" Ricardo pediu, sua voz mais suave que o habitual. Marina hesitou, olhando para a mãe em busca de orientação. Lúcia, percebendo a gravidade da situação, assentiu discretamente. 5 minutos, Marina concedeu, conduzindo-o até uma pequena sala nos fundos que servia como escritório e estoque. O espaço era apertado, forçando-os a ficarem próximos. Prateleiras com produtos de cabelo e uma pequena mesa com um computador antigo ocupavam a maior parte do ambiente. Na parede, um quadro de cortiça exibia fotos de penteados e recortes de revistas. Ricardo notou com surpresa uma matéria sobre ele mesmo entre eles. Marina cruzou os braços defensivamente. "Como me encontrou? Isso importa?" Ricardo perguntou então, vendo sua expressão endurecer, acrescentou, "Desculpe, você tem razão em questionar. Eu contratei alguém para localizá-la." "Isso é assustador." Marina recuou um passo, esbarrando nas prateleiras. "Por que faria isso?" Ricardo percebeu como sua ação poderia parecer ameaçadora. "Não tenho intenção de assustá-la. Vim para me desculpar." Um silêncio tenso preencheu o pequeno espaço. Marina o observava com desconfiança justificada. "Cometi um erro terrível ontem à noite." Ricardo continuou. "Julguei você baseado em preconceitos, em insinuações de terceiros. Foi imperdoável." Marina manteve o olhar firme, mas Ricardo percebeu que algo mudava sutilmente em sua postura. Não exatamente relaxamento, mas uma abertura mínima. "Passei a noite pensando no quanto fui injusto." Ele prosseguiu. "Você não merecia aquele tratamento." "Ninguém merece. Por que se importa?" Marina perguntou, a voz mais controlada. "Pessoas como você fazem isso o tempo todo com pessoas como eu." A frase atingiu Ricardo como um golpe preciso. "Pessoas como eu? Ricos, poderosos, acham que podem nos julgar, nos rotular sem consequências."
Ricardo assentiu lentamente. Você está certa. E é exatamente por isso que estou aqui. Porque não quero ser pessoas como eu. Não quero que a mágoa e o cinismo que carrego me transformem em alguém que desprezo. Pela primeira vez, Marina viu algo além do CEO bilionário. Viu um homem lutando com seus próprios demônios. Seus olhos se encontraram, e por um breve momento, algo indefinível passou entre eles. Aceito suas desculpas, ela disse finalmente. Agora, se me der licença, tenho trabalho a fazer. Espere. Ricardo bloqueou gentilmente sua passagem. Há algo mais que gostaria de oferecer. Não como compensação. Sei que sua dignidade não tem preço, mas como uma oportunidade genuína. Uma oportunidade? Marina repetiu, desconfiança evidente em sua voz. Que tipo de oportunidade? O pequeno escritório nos fundos do salão parecia encolher ainda mais com a presença imponente de Ricardo. Ele desabotoou o paletó e retirou um cartão de visitas do bolso interno, entregando-o a Marina. A Tecnovision oferece um programa de estágio para estudantes de administração. Salário acima da média do mercado, bolsa de estudos integral e experiência real em diversos departamentos. Marina olhou para o cartão luxuoso em suas mãos, depois de volta para Ricardo. Seu queixo ergueu-se ligeiramente. Não aceito caridade, Sr. Fernandes. Não é caridade. Ricardo sustentou seu olhar. É reconhecimento de talento. Vi como você trabalha. Eficiente, discreta, resolvendo problemas sem criar dramas. São qualidades raras no ambiente corporativo. Marina soltou uma risada seca. Ontem eu era uma garota de programa disfarçada de faxineira. Hoje sou um talento raro. Desculpe se não consigo acompanhar a mudança de narrativa. Ricardo sentiu o rosto aquecer, uma sensação esquecida há anos. Não se lembrava da última vez que alguém o confrontara tão diretamente. Mereço isso, admitiu, mas minha oferta é genuína. Sem segundas intenções, sem condições ocultas. Apenas uma oportunidade profissional baseada em mérito. Marina estudou seu rosto, procurando sinais de falsidade. Por que eu deveria confiar em você? Foi uma pergunta sincera, não retórica. Ricardo percebeu que precisava oferecer mais que palavras vazias. Não deveria, considerando o nosso primeiro encontro. Ele fez uma pausa, buscando palavras honestas. Há 7 meses, descobri que minha esposa me traía com meu melhor amigo e sócio. A traição dupla me quebrou de maneiras que ainda estou descobrindo. Transformou-me em alguém cínico, desconfiado. Sua voz falhou levemente. Quando Marcelo insinuou aquelas coisas sobre você, foi fácil acreditar porque já esperava o pior das pessoas. Marina não respondeu imediatamente. O silêncio entre eles adquiriu uma qualidade diferente, menos hostil, mais contemplativo. Sinto muito pelo que aconteceu com você, ela disse finalmente. Mas isso não justifica como me tratou. Não estou buscando justificativas, apenas contexto. Quero que entenda que meu erro não foi sobre você, mas sobre quem eu me tornei. Ricardo deu um passo em direção à porta. Pense na proposta. Se decidir aceitar, me ligue. Ele apontou para o cartão. Se não, entenderei perfeitamente. E de qualquer forma, peço desculpas novamente pelo ocorrido. Quando Ricardo saiu do pequeno escritório, Lúcia o interceptou antes que alcançasse a porta principal. Sr. Fernandes. Ele virou-se. Surpreso. Minha filha nunca contou, mas ela acompanha sua carreira há anos. Lúcia falava em voz baixa, olhando ocasionalmente para o corredor para certificar-se que Marina não os ouvia. Tem todas as matérias sobre você e sua empresa. Sonha em construir algo importante como você fez. Ricardo não soube como responder. A revelação o deixou momentaneamente sem palavras. Não sei o que aconteceu entre vocês, Lúcia continuou, mas conheço minha filha. Se ela está magoada, deve haver um bom motivo. Houve, Ricardo admitiu. E foi inteiramente minha culpa. Lúcia assentiu como se confirmasse algo para si mesma. Todos cometemos erros, Sr. Fernandes. O que define nosso caráter é o que fazemos depois deles. Com essas palavras, ela retornou ao seu cliente, deixando Ricardo com uma sensação estranha no peito. Algo entre arrependimento e esperança. Naquela noite, após o fechamento do salão, Marina e Lúcia sentaram-se à pequena mesa da cozinha. O cartão de Ricardo jazia entre elas, como um objeto estranho deslocado naquele ambiente simples. O que ele queria?
Lúcia perguntou, servindo chá em canecas lascadas. Marina relatou o incidente no hotel, a humilhação, e depois o inesperado pedido de desculpas e a oferta de estágio. Sua voz oscilava entre indignação e confusão. O que devo fazer, mãe? Não confio nele, mas... Ela hesitou. Mas é a oportunidade que você sempre sonhou, Lúcia completou, cobrindo a mão da filha com a sua. Ouça seu coração, filha. Ele ainda está puro, apesar de tudo que já enfrentamos. Marina ficou em silêncio, olhando para o cartão elegante que poderia representar uma ponte para o futuro que tanto desejava, ou uma armadilha disfarçada de oportunidade. A torre Technovision impunha-se contra o céu azul da manhã, seus 50 andares de vidro espelhado, refletindo as nuvens como um gigante adormecido. Marina parou na calçada em frente ao edifício, respirando fundo para acalmar o coração acelerado. Seu reflexo no vidro da entrada revelava uma jovem de blazer azul marinho, comprado em promoção e cabelos cuidadosamente presos em um coque profissional. 3 dias haviam se passado desde a visita de Ricardo ao salão. 3 dias de dúvidas, conversas com a mãe e noites inquietas. Finalmente, na noite anterior, Marina tomara sua decisão e ligara para o número no cartão. Senhorita Santos, a recepcionista sorriu ao verificar seu nome no sistema. Bem-vinda à Technovision. Cecília, assistente do Sr. Fernandes, virá buscá-la em um momento. Marina assentiu, tentando parecer mais confiante do que se sentia. Observou executivos e funcionários cruzando o saguão imponente, todos parecendo saber exatamente quem eram e para onde iam. Será que um dia ela também teria essa certeza? Marina Santos, uma mulher de aproximadamente 50 anos, cabelos grisalhos perfeitamente arrumados e postura impecável, aproximou-se. Sou Cecília Noronha, assistente executiva do Sr. Fernandes. Por favor, me acompanhe. No elevador panorâmico que subia diretamente ao 42º andar, Marina tentou ignorar o frio na barriga enquanto a cidade diminuía abaixo delas. Cecília mantinha um silêncio profissional, mas Marina notou os olhares avaliativos que a mulher lhe lançava discretamente. O Sr. Fernandes pediu que eu a encaminhasse diretamente ao Departamento de Recursos Humanos. Cecília informou quando as portas se abriram. Ele está em uma videoconferência internacional no momento, mas gostaria de encontrá-la para almoço, se estiver disponível. Claro, Marina respondeu automaticamente, absorvendo os detalhes do andar executivo. Tapetes persas, obras de arte original nas paredes, móveis de design, tudo respirava poder e dinheiro. No departamento de RH, foi recebida por uma mulher de sorriso caloroso, Denise Camargo, diretora de desenvolvimento de talentos. O processo foi surpreendentemente eficiente. Formulários eletrônicos, apresentação dos benefícios, assinatura de contrato. Normalmente, nosso processo seletivo para estagiários leva 3 meses, comentou Denise, olhando-a com curiosidade. Você deve ter realmente impressionado o Sr. Fernandes. Marina sentiu o rosto esquentar. Acredito que ele viu potencial no meu comprometimento profissional. Após o processo burocrático, Denise a conduziu pelo imenso complexo corporativo. Inicialmente, pensamos em colocá-la no departamento financeiro, já que você está cursando a administração. Mas o Sr. Fernandes sugeriu algo diferente. Chegaram a uma porta discreta no 37º andar, com uma placa simples: Projetos Sociais e Sustentabilidade. Dentro, o contraste com o restante do edifício era chocante. Enquanto os outros departamentos exibiam modernidade e luxo, aquele espaço parecia esquecido no tempo. Computadores ultrapassados, móveis gastos, iluminação precária. Uma mulher negra de aproximadamente 35 anos, cabelos crespos volumosos e óculos de armação colorida, ergueu-se de sua mesa ao vê-las. Marina, esta é Fernanda Campos, coordenadora de projetos sociais, apresentou Denise. Fernanda, esta é Marina Santos, nossa nova estagiária. Ela trabalhará diretamente com você por enquanto. Fernanda sorriu, estendendo a mão. Bem-vinda ao departamento mais ignorado e subfinanciado da Technovision. Denise tossiu, visivelmente desconfortável. Fernanda gosta de brincar. Não estou brincando, Fernanda rebateu, ainda sorrindo. Estou apenas sendo honesta com nossa nova colega. Quando Denise saiu, prometendo retornar para levá-la ao almoço com Ricardo,
Fernanda indicou uma pequena mesa no canto. Aquele será seu espaço. Não é muito, mas pelo menos temos uma vista incrível. Ela apontou para a janela que oferecia uma vista panorâmica da cidade. O que exatamente vocês fazem aqui? Marina perguntou, notando as pilhas de documentos e pastas que se acumulavam por toda parte. Em teoria, desenvolver e implementar projetos sociais usando tecnologia para transformar comunidades vulneráveis. Fernanda cruzou os braços. Na prática, somos o departamento vitrine que a empresa menciona em relatórios de sustentabilidade, mas raramente recebe orçamento para fazer algo realmente impactante. Marina franziu o senho, confusa. Então por que continua aqui? Um sorriso enigmático surgiu nos lábios de Fernanda. Porque acredito no potencial deste departamento. Porque sei que uma única iniciativa bem-sucedida pode mudar centenas de vidas. E porque sou teimosa demais para desistir. Ela conduziu Marina até um armário enorme. Sua primeira missão: organizar este arquivo. São projetos propostos nos últimos 5 anos que nunca saíram do papel. Quero que você catalogue tudo, identificando quais ainda são viáveis e quais precisariam de atualizações. Marina abriu o armário e quase sufocou com a poeira. Pilhas e mais pilhas de documentos, alguns amarelados pelo tempo. Isso vai levar semanas, murmurou, avaliando a magnitude da tarefa. Bem-vinda ao mundo corporativo. Querida, Fernanda sorriu, entregando-lhe luvas de látex, onde sonhos vão para hibernar em armários empoeirados. Quando o telefone tocou anunciando que estava na hora do almoço com Ricardo, Marina já estava coberta de poeira, mas estranhamente animada. Folheara alguns dos projetos e ficara impressionada com seu potencial. Incubadoras tecnológicas para jovens de periferia, centros de capacitação digital para comunidades isoladas, aplicativos para conectar pequenos produtores rurais a consumidores urbanos. Como foi sua manhã? Ricardo perguntou quando ela entrou em seu escritório. Marina hesitou apenas um segundo, antes de responder com sinceridade. Reveladora. 3 semanas se passaram rapidamente. Marina estabelecera uma rotina. Acordava às 5 horas. Estudava até 7 horas. Pegava o metrô lotado até a Torre Technovision. Trabalhava até 18 horas. Assistia aulas noturnas na faculdade e retornava para casa após as 23 horas. Aos finais de semana, ajudava no salão da mãe. Exaustiva como era, aquela rotina carregava um propósito que antes não existia. O Departamento de Projetos Sociais gradualmente transformava-se sob sua organização metódica. As pilhas de documentos empoeirados tornaram-se planilhas digitais organizadas, cronogramas viáveis e apresentações visuais impactantes. Fernanda observava a transformação com um misto de surpresa e admiração. Você é uma força da natureza. Garota, comentou certa tarde, enquanto Marina reorganizava o layout do escritório para otimizar o espaço. Marina sorriu, removendo a poeira de um quadro esquecido. Aprendi a maximizar recursos limitados desde cedo. Sua relação com Ricardo permanecia estritamente profissional. Almoçavam juntos uma vez por semana, sempre em seu escritório, nunca em restaurantes públicos, discutindo progressos e possibilidades. Marina notava como ele parecia genuinamente interessado em suas descobertas sobre os projetos arquivados, fazendo perguntas perspicazes e, ocasionalmente, tomando notas. Certa manhã, Cecília apareceu no departamento com uma expressão tensa. Marina, o Sr. Fernandes solicita sua presença na reunião de diretoria desta tarde. Você deve apresentar um resumo dos projetos viáveis que identificou. Fernanda, que ouvia a conversa, engasgou-se com o café. Reunião de diretoria? Nosso departamento nunca é convidado para essas reuniões. Quando Cecília saiu, Fernanda agarrou Marina pelos ombros. Isso é enorme. Você tem 3 horas para preparar a apresentação mais importante da sua vida. Marina sentiu o estômago contrair. Não estou pronta para isso. Ninguém nunca está, Fernanda sorriu, ajustando os óculos coloridos. Mas você tem algo que a maioria dos executivos deste prédio não tem. Conhecimento real sobre o impacto social que podemos causar. As 3 horas seguintes foram frenéticas. Marina selecionou os 5 projetos mais promissores, criou slides objetivos, ensaiou números e estatísticas. Quando chegou à sala de reuniões no 46º andar, suas mãos tremiam ligeiramente.
mas seu olhar era determinado. A sala imponente intimidava com sua mesa oval de madeira escura e cadeiras de couro ocupadas por homens e mulheres em trajes impecáveis. Marina reconheceu alguns rostos das revistas de negócios que colecionava. Ricardo, na cabeceira, assentiu discretamente quando ela entrou. Esta é Marina Santos, estagiária do Departamento de Projetos Sociais. Ele a apresentou formalmente. Solicito 5 minutos de atenção para sua apresentação. Um diretor de cabelos grisalhos consultou ostensivamente o relógio. Temos a pauta completa hoje, Ricardo. 5 minutos. Eduardo. O tom de Ricardo não admitia contestação. Marina conectou seu pendrive ao sistema de projeção, respirou fundo e começou. Boa tarde. Nas últimas semanas, analisei mais de 200 projetos sociais propostos à Tecnovision, que nunca foram implementados. Selecionei 5 com potencial transformador imediato. À medida que avançava, sua voz ganhava firmeza. Apresentou cada projeto sucintamente, destacando custos, benefícios e retorno de imagem para a empresa. Quando chegou ao último slide, mostrando o mapa de uma comunidade na periferia onde uma incubadora tecnológica poderia ser implementada, notou que havia capturado a atenção da sala. Esta comunidade específica. Ela apontou para o mapa. É de onde eu venho. Conheço seu potencial desperdiçado. Seus jovens talentos sem oportunidades. Com um investimento equivalente a 0,3% do lucro trimestral da Tecnovision, poderíamos transformar não apenas estatísticas em relatórios de sustentabilidade, mas vidas reais. Um silêncio seguiu-se quando ela terminou. Ricardo foi o primeiro a aplaudir, sendo rapidamente seguido pelos demais diretores. Marina sentiu o rosto queimar, incerta se aquela reação significava aprovação ou mera cordialidade. Obrigada pela atenção, concluiu, desconectando o pendrive com mãos levemente trêmulas. Quando se dirigia à porta, Ricardo a chamou. Marina, por favor, permaneça para o restante da reunião. Surpreendida, ela ocupou uma cadeira discreta no canto da sala. Nas 2 horas seguintes, observou fascinada a dinâmica de poder, as alianças silenciosas, os conflitos velados que permeavam aquele círculo de decisão. Ocasionalmente, Ricardo lançava-lhe olhares indecifráveis. Ao final, quando os diretores começaram a se retirar, ele a deteve com um gesto. Eduardo, Cristina, Rafael, poderiam ficar mais um momento? Os 3 diretores seniores permaneceram curiosos. Acredito que acabamos de testemunhar porque investir em diversidade de perspectivas é fundamental para qualquer organização, Ricardo declarou. Marina identificou em 3 semanas o que nossos consultores não viram em 5 anos. Eduardo, o mesmo que consultara o relógio, franziu o senho. O que está sugerindo exatamente, Ricardo? Estou anunciando que o Departamento de Projetos Sociais receberá um orçamento próprio a partir do próximo trimestre e que Marina Santos coordenará a implementação do projeto piloto na comunidade que ela apresentou. Marina arregalou os olhos, incapaz de esconder sua surpresa. Senhor, eu sou apenas estagiária. Uma estagiária que demonstrou mais visão estratégica hoje que muitos executivos nesta sala. Ricardo sustentou seu olhar. A menos que não se sinta preparada para o desafio? Era um teste, ela percebeu. Um desafio para ver se teria coragem de recuar ou de avançar diante da oportunidade. Estou preparada, respondeu, erguendo o queixo, e extremamente grata pela confiança. Quando deixou a sala de reuniões, Marina sentia-se como se flutuasse. No elevador, sozinha, permitiu-se um pequeno sorriso de triunfo. Por um breve momento, visualizou a expressão orgulhosa que sua mãe teria ao ouvir as novidades. Não notou Ricardo observando-a através das câmeras de segurança do elevador. Um sorriso discreto também em seus lábios. Os dias transformaram-se em semanas, e as semanas em 2 meses. A rotina exaustiva de Marina agora incluía viagens frequentes à comunidade, onde implementariam o projeto piloto. Cada visita reforçava sua determinação. Os olhares esperançosos dos jovens que participariam da incubadora tecnológica eram combustível, suficiente para superar o cansaço. Os almoços semanais com Ricardo haviam se tornado momentos que ela secretamente aguardava. O que começara como reuniões estritamente profissionais, gradualmente transformara-se em conversas mais pessoais.
Ricardo compartilhava histórias dos primeiros dias da Tecnovision, quando trabalhava em uma garagem com AP nas 2 computadores. Marina falava sobre sua infância na periferia, as dificuldades e também as alegrias simples. Numa quarta-feira particularmente chuvosa, eles almoçavam no escritório de Ricardo, enquanto observavam a tempestade castigar a cidade lá embaixo. A comida tailandesa, escolha de Marina naquele dia, perfumava o ambiente. "Como está Pedro?" ela perguntou, referindo-se ao filho de 8 anos de Ricardo, sobre quem ele falava com frequência crescente. Um sorriso genuíno iluminou o rosto de Ricardo, algo que se tornara mais comum nos últimos tempos. "Fascinado por dinossauros agora. Decorou nomes que eu mal consigo pronunciar." Marina sorriu, imaginando um menino de olhos azuis como os do pai recitando nomes de criaturas pré-históricas. Crianças têm essa capacidade incrível de absorver conhecimento sobre assuntos que os apaixonam. "Exatamente como você com seus projetos sociais", Ricardo observou. Servindo-se de mais curry. "Dificilmente sou uma criança", Marina rebateu com um sorriso. Ricardo a estudou por um momento. "Não, definitivamente não é." Algo em seu tom fez Marina desviar o olhar, sentindo um calor inesperado nas bochechas. "Ele perguntou sobre você." Ricardo comentou casualmente, após alguns segundos de silêncio. Marina ergueu os olhos, surpresa. "Pedro? Como assim?" "Viu sua foto em uma matéria sobre o projeto da incubadora. Disse que você tem um sorriso bonito. Você mostrou a matéria para ele?" Ricardo hesitou brevemente. "Tenho falado sobre você. Sobre seu trabalho aqui, sua determinação." Um silêncio carregado de significados não ditos instalou-se entre eles. Marina percebeu que haviam chegado a uma encruzilhada perigosa. A atração que crescia silenciosamente entre eles, algo que ambos tacitamente evitavam reconhecer, estava finalmente emergindo das sombras. "Ricardo", ela começou, escolhendo cuidadosamente suas palavras, "valorizo muito a oportunidade profissional que me ofereceu. Não quero comprometê-la com complicações." Ele assentiu lentamente, compreendendo o subtexto. "Nunca foi minha intenção criar complicações para você, Marina. Respeito demais seu talento e sua integridade para isso." Outro silêncio. Este menos tenso, mais contemplativo. "No entanto", Ricardo continuou, seu olhar encontrando o dela, "também seria desonesto fingir que não sinto uma conexão com você que vai além do profissional." O coração de Marina acelerou. Parte dela queria encerrar aquela conversa imediatamente, proteger a carreira que começava a construir. Outra parte, uma parte que crescia a cada encontro, queria explorar aquela conexão inesperada com um homem que, contra todas as probabilidades, começava a derrubar seus preconceitos tanto quanto ela derrubara os dele. "Seria igualmente desonesto da minha parte negar que também sinto essa conexão", ela admitiu finalmente, a voz baixa mas firme. "Mas temo as consequências. Para minha credibilidade profissional, para o projeto que tanto me importa." Ricardo recostou-se na cadeira, seus olhos nunca deixando os dela. "Entendo seus receios. São legítimos e demonstram sua integridade. Não pedirei que coloque em risco tudo o que conquistou." A tempestade lá fora diminuía gradualmente, assim como a tensão entre eles. Haviam nomeado o elefante na sala, sem permitir que ele destruísse o espaço cuidadosamente construído entre eles. "O que sugere, então?" Marina perguntou, genuinamente curiosa, sobre como navegariam aquelas águas inexploradas. Um leve sorriso surgiu nos lábios de Ricardo. "Sugiro que continuemos exatamente como estamos, trabalhando juntos, almoçando juntos, conversando honestamente. Sem pressão, sem expectativas, além das que você se sentir confortável em estabelecer." Marina considerou a proposta, apreciando o respeito implícito nela. "E se os rumores começarem? Se as pessoas assumirem que minha posição aqui deve-se a algo além do profissional? Então enfrentaremos isso com a mesma honestidade com que estamos conversando agora." Ricardo inclinou-se ligeiramente. "Zé Marina, em poucos meses você provou seu valor para esta empresa de maneiras que nenhum relacionamento pessoal poderia justificar. Qualquer um que trabalhe diretamente com você sabe disso." Marina assentiu lentamente, sentindo um peso erguer-se de seus ombros. Não haviam resolvido completamente a situação, mas haviam estabelecido um terreno comum de respeito e honestidade.
O Hotel Unique sediará o evento de fim de ano da empresa no próximo mês, Ricardo comentou, mudando sutilmente de assunto. O mesmo hotel onde nos conhecemos, Marina observou, um leve sorriso nos lábios ao lembrar do desastroso primeiro encontro. Simetria poética, não acha? Ricardo sorriu. Desta vez, você entrará pela porta da frente, como convidada de honra. Quando Marina deixou o escritório naquela tarde, algo havia mudado fundamentalmente entre eles. Não uma linha cruzada, mas uma porta aberta, esperando que ambos decidissem se e quando a atravessariam. O Hotel Unique resplandecia sob luzes estrategicamente posicionadas, sua arquitetura em forma de meio círculo, destacando-se contra o céu noturno de São Paulo. Carros luxuosos desfilavam na entrada, depositando executivos em trajes de gala e suas acompanhantes em vestidos deslumbrantes. Marina observou a cena do interior do táxi, sentindo uma ansiedade crescente. Sua mãe apertou gentilmente sua mão. Você está linda, filha. O vestido azul marinho comprado após horas de procura com Fernanda era elegante sem ser ostensivo. Marina tocou nervosamente o colar simples de pérolas que pertencera à avó, seu único item de valor sentimental. E se não me encaixar lá, mãe? São pessoas de outro mundo. Lúcia segurou o rosto da filha entre as mãos, exatamente como fazia quando Marina era criança. Você não precisa se encaixar no mundo deles, filha. São eles que precisam entender o valor do seu mundo. Quando o táxi parou na entrada do hotel, Marina respirou fundo. Deseje-me sorte. Você não precisa de sorte, Lúcia sorriu. Tem tudo o que precisa dentro de você. Ao pisar no tapete vermelho que conduzia ao saguão, Marina experimentou um déjà-vu surreal. Há apenas alguns meses, entrara naquele mesmo hotel pela entrada de serviço, vestindo um uniforme bege, invisível aos olhos da elite que agora a cercava. Marina Santos. Fernanda a interceptou no hall de entrada, deslumbrante em um vestido vermelho vibrante. Você está absolutamente magnífica. As duas adentraram o salão principal juntas. O ambiente estava transformado em um cenário de festa digno das revistas de celebridades. Esculturas de gelo, orquídeas raras em arranjos elaborados, uma orquestra de câmara tocando suavemente. Respire, Fernanda sussurrou. Você merece estar aqui tanto quanto qualquer um. Marina assentiu, buscando com os olhos um rosto familiar entre a multidão. Vários colegas da Tecnovision a cumprimentaram, alguns com curiosidade mal disfarçada. Rumores sobre sua ascensão meteórica e sua proximidade com Ricardo circulavam há semanas. Senhorita Santos. A voz de Cecília soou atrás dela. A assistente executiva, elegante em um vestido preto conservador, mantinha sua habitual expressão profissional. O Sr. Fernandes pergunta se poderia encontrá-lo no terraço em 10 minutos. Obrigada, Cecília. Quando a assistente se afastou, Fernanda ergueu as sobrancelhas sugestivamente. O terraço? Alguém está subindo de nível neste jogo. Não é um jogo, Marina respondeu, mais defensivamente do que pretendia. Querida, Fernanda ajustou uma mecha do cabelo de Marina com gentileza. Todo relacionamento é um jogo. A diferença é que alguns valem a pena ser jogados. E algo me diz que este pode ser um deles. Precisamente 10 minutos depois, Marina dirigiu-se ao terraço panorâmico do hotel. A noite de dezembro estava agradavelmente quente, com uma brisa suave que agitava os tecidos leves das mesas dispersas pelo espaço aberto. Luzes delicadas entrelaçavam-se nas estruturas, criando um cenário quase mágico contra o céu estrelado. Ricardo estava de costas, observando a cidade, um copo de uísque intocado na mão. Seu smoking, feito sob medida, acentuava sua figura imponente. Quando se virou ao ouvir os passos de Marina, algo em sua expressão transformou-se, uma suavidade raramente vista em público. Você veio, ele comentou, como se houvesse a possibilidade de ela não atender seu chamado. Cecília não deixou claro que era um convite opcional. Marina respondeu com um leve sorriso. Ricardo riu, um som genuíno que ainda surpreendia quem o conhecia apenas profissionalmente. Preciso lembrá-la ocasionalmente que pedidos do CEO não são exatamente opcionais. É exatamente por isso que deveríamos ser cuidadosos, Marina observou, aproximando-se para ficar ao lado dele na balaustrada. O desequilíbrio de poder entre nós. Ricardo assentiu, compreendendo o subtexto. Um ponto válido.
Embora suspeite que você tem muito mais poder sobre mim do que imagina. O comentário pairou entre eles, carregado de significados. Marina estudou o perfil de Ricardo contra as luzes da cidade, as linhas firmes do maxilar, os olhos azuis que já não pareciam tão frios, a postura ligeiramente mais relaxada que adotava apenas em sua presença. Este lugar é significativo para nós, ele observou, quebrando o silêncio contemplativo. Foi onde tudo começou, mesmo que da pior maneira possível. Da pior maneira possível, Marina concordou, lembrando-se da humilhação daquela noite. Jamais imaginei que estaria de volta aqui nestas circunstâncias. A vida tem um senso de humor peculiar, Ricardo comentou, virando-se para encará-la completamente. Às vezes nos apresenta nosso futuro disfarçado de catástrofe. Uma música suave começou a tocar, as notas flutuando até o terraço. Ricardo estendeu a mão em um convite silencioso. Não sei dançar, Marina admitiu, sentindo-se subitamente vulnerável. Nem eu, Ricardo confessou com um sorriso. Outro segredo corporativo que não deve deixar este terraço. Ela aceitou sua mão, e ele a conduziu a um espaço mais afastado, onde poderiam mover-se sem serem observados pelos demais convidados. Seus corpos encontraram um ritmo natural, como se tivessem dançado juntos por anos. Você mentiu, Marina murmurou após alguns momentos. Você sabe dançar perfeitamente. Anos de eventos corporativos forçados, ele explicou, conduzindo-a em um giro suave. Uma habilidade adquirida por necessidade, não por prazer. Até agora. A implicação fez o coração de Marina acelerar. Estavam perigosamente próximos de cruzar a linha que haviam cuidadosamente estabelecido durante meses. Ricardo, ela começou incerta do que diria a seguir. Eu sei. Ele respondeu como se pudesse ler seus pensamentos. É complicado, arriscado. Potencialmente problemático para sua carreira e minha reputação. Mas, Marina perguntou sentindo que havia mais. Ricardo parou de dançar, mantendo-a ainda em seus braços. Mas você reacendeu algo em mim que eu pensava estar morto. A capacidade de confiar, de ver bondade genuína, de acreditar que nem tudo é transacional neste mundo. As palavras atingiram Marina profundamente, pois refletiam sua própria jornada interna. Ricardo Fernandes, inicialmente o símbolo de tudo que ela desprezava nos poderosos, tornara-se alguém que ela respeitava. E sim, por quem estava se apaixonando. Contra toda lógica. Não tenho respostas, ela admitiu finalmente. Só sei que cada dia que passa, fica mais difícil fingir que o que sinto por você é apenas admiração profissional. A confissão pairou entre eles como algo frágil e precioso. Ricardo levou a mão ao rosto de Marina, um toque tão suave que parecia quase reverente. Então não vamos mais fingir, ele sugeriu, sua voz um sussurro rouco. Pelo menos não esta noite. Quando seus lábios se encontraram, todas as dúvidas de Marina momentaneamente silenciaram. O beijo foi gentil inicialmente, quase hesitante, como se ambos testassem um terreno desconhecido. Depois aprofundou-se com uma intensidade que deixou Marina sem fôlego. Ao se separarem, ela viu algo nos olhos de Ricardo que nunca havia notado antes. Vulnerabilidade. O poderoso CEO da Technovision, o homem que comandava um império empresarial, parecia quase inseguro aguardando sua reação. Isso complica tudo, Marina murmurou sem afastar-se de seus braços. Completamente. Ricardo concordou, um sorriso lento formando-se em seus lábios. Mas talvez algumas complicações valham a pena. Lá embaixo, no salão principal, a festa continuava em pleno vapor, alheia ao momento transformador que ocorria no terraço. A orquestra começava uma nova música. Os convidados riam e conversavam, e duas vidas que jamais deveriam ter se cruzado entrelaçavam-se em uma dança, cujo final nenhum dos dois poderia prever. A notícia espalhou-se pela Technovision como fogo em palha seca. Apesar da descrição de ambos, o beijo no terraço fora testemunhado por um funcionário do buffet. Em menos de 24 horas, toda a empresa fervilhava com especulações sobre o relacionamento entre o CEO bilionário e a estagiária da periferia. Marina sentiu os olhares e os sussurros assim que pisou no saguão na segunda-feira seguinte. Alguns curiosos, outros invejosos, poucos genuinamente felizes por ela. Manteve a cabeça erguida, caminhando com a dignidade que sua mãe lhe ensinara
a preservar em qualquer circunstância. Então, os rumores são verdadeiros, comentou Fernanda, quando Marina entrou no escritório do Departamento de Projetos Sociais. Não havia julgamento em sua voz, apenas preocupação genuína. Depende de quais rumores você ouviu, Marina respondeu, organizando metodicamente sua mesa de trabalho, que você e Ricardo estão envolvidos. Fernanda baixou a voz, embora estivessem sozinhas, e que foi por isso que você conseguiu o orçamento para o projeto da incubadora. Marina congelou, sentindo como se tivesse levado um tapa. O orçamento foi aprovado há mais de 2 meses. O envolvimento pessoal é muito mais recente. Fernanda suspirou aliviada. Eu sabia. Disse a todos que seu trabalho falava por si mesmo. Ela aproximou-se, sentando na beirada da mesa de Marina. Mas você precisa se preparar. As pessoas são cruéis, especialmente quando sentem que alguém está ascendendo mais rápido que elas. Como para confirmar suas palavras, o telefone tocou. Era Cecília, convocando Marina para uma reunião urgente com o departamento jurídico. O tom da assistente, normalmente profissional, continha uma frieza incomum. No 39º andar, Marina foi recebida por Eduardo Mendes, diretor jurídico, um homem de expressão severa, que Marina reconheceu da reunião de diretoria. Sim, senhorita Santos, estamos diante de uma situação delicada. Ele começou sem preâmbulos. Seu relacionamento com o Sr. Fernandes levanta questões éticas significativas para a empresa. Marina sentiu o estômago contrair-se. Compreendo sua preocupação, Sr. Mendes. Duvido que compreenda completamente. Ele rebateu, ajustando os óculos de armação fina. A Tecnovision tem ações na bolsa. Investidores que valorizam a estabilidade corporativa. Um relacionamento entre o CEO e uma subordinada direta representa um risco de governança. A porta abriu-se antes que Marina pudesse responder. Ricardo entrou. Seu rosto uma máscara de calma profissional que apenas Marina conseguia perceber como forçada. Eduardo, creio que esta reunião deveria incluir-me desde o início, ele comentou, posicionando-se ao lado da cadeira de Marina sem tocá-la. Estava apenas explicando à senhorita Santos as implicações da situação. Situação que eu mesmo pretendia discutir com o conselho esta semana, Ricardo respondeu, sua voz controlada. Marina e eu decidimos explorar um relacionamento pessoal, sim. E justamente por valorizar a governança corporativa, já preparei um plano para evitar conflitos de interesse. Ele entregou uma pasta a Eduardo, que a abriu com evidente surpresa. A partir de hoje, Marina responderá diretamente ao conselho diretor, não a mim. Seu desempenho será avaliado por um comitê independente e todas as decisões relacionadas ao Departamento de Projetos Sociais passarão pelo mesmo processo de aprovação que qualquer outro departamento. Eduardo estudou os documentos, claramente não esperando uma resposta tão bem preparada. Isto parece adequado do ponto de vista jurídico. Ótimo, Ricardo concluiu. Agora, se nos der licença, temos um anúncio oficial a preparar. No elevador, sozinhos finalmente, Marina deixou escapar a respiração que não percebera estar segurando. Você já tinha tudo planejado. Ela observou impressionada com sua previsão. Conheço esta empresa e como funciona o mundo corporativo. Ricardo respondeu sem olhar diretamente para ela. Sabia que reagiriam assim. Precisava proteger você. Proteger-me? Marina franziu o senho. Ou proteger a empresa? Ricardo virou-se para encará-la, surpreso com a pergunta. Ambos, obviamente. Mas principalmente você. Sua expressão suavizou-se. Sei o quanto seu trabalho significa para você. Não permitirei que nosso relacionamento pessoal comprometa tudo o que conquistou por mérito próprio. Marina assentiu lentamente, reconhecendo a sinceridade em suas palavras. As pessoas vão falar de qualquer jeito. Vão dizer que dormi com o chefe para subir na carreira. Deixe que falem, Ricardo respondeu com uma serenidade que surpreendeu Marina. O tempo mostrará a verdade. Seu trabalho falará por si mesmo, como sempre fez. Quando as portas do elevador se abriram no térreo, Ricardo surpreendeu Marina, segurando sua mão abertamente. O que está fazendo? Ela sussurrou, consciente dos olhares chocados ao redor. Estabelecendo claramente que não tenho vergonha deste relacionamento. Ele respondeu simplesmente. Que não é algo a ser escondido nos cantos ou negado publicamente. O gesto, tão simples e tão profundo simultaneamente,
fez o coração de Marina expandir-se. Enquanto atravessavam o saguão de mãos dadas, os sussurros aumentaram, mas Marina descobriu que já não se importava tanto quanto antes. Na manhã seguinte, um comunicado oficial foi distribuído a todos os funcionários, explicando as mudanças organizacionais e confirmando o relacionamento entre Ricardo Fernandes e Marina Santos. Sem apologias, sem explicações excessivas, apenas fatos apresentados com transparência profissional. As reações foram mistas. Alguns funcionários parabenizaram sinceramente o casal. Outros mal escondiam o ceticismo e a desaprovação. Cecília, surpreendentemente, entregou a Marina um pequeno cartão com uma única frase. Ele sorri agora. Obrigada por isso. Quando Marina retornou ao seu departamento, encontrou um jovem desconhecido conversando animadamente com Fernanda. Alto, de pele negra e sorriso fácil, ele vestia-se com elegância casual que contrastava com o ambiente corporativo tradicional. Marina. Fernanda acenou entusiasticamente. Este é André Mendes, nosso novo analista de impacto social. André, esta é Marina Santos, a mente brilhante por trás do projeto da incubadora. André estendeu a mão com um sorriso caloroso. O prazer é meu. Tenho acompanhado seu trabalho de longe. É inspirador ver alguém da comunidade chegando a posições onde pode realmente fazer diferença. Seu aperto de mão era firme, seu olhar direto e honesto. Marina sentiu uma conexão imediata. A familiaridade de alguém que compartilhava origens semelhantes, que entendia as lutas e os sacrifícios necessários para chegar ali. Da comunidade, ela perguntou curiosa. Cresci no Jardim Ângela, André explicou. Minha mãe ainda mora lá. Foi um projeto social semelhante ao que vocês estão implementando que me deu minha primeira oportunidade na tecnologia. Nos dias que se seguiram, André provou-se uma adição valiosa à equipe. Inteligente, dedicado e com uma perspectiva única sobre as comunidades que pretendiam impactar, ele rapidamente conquistou o respeito de todos. Marina notou, porém, os olhares especulativos que alguns funcionários lançavam quando a viam conversando animadamente com André. Os rumores começaram quase imediatamente, que ela estaria trocando Ricardo por alguém mais apropriado para seu nível social. Ignore-os, aconselhou Fernanda quando Marina expressou sua frustração. Pessoas mesquinhas sempre encontrarão motivos para falar. O importante é que tanto Ricardo quanto André sabem a verdade. Mas a verdade, Marina descobria, era complicada em si mesma. Enquanto seu relacionamento com Ricardo aprofundava-se, revelando camadas de conexão que transcendiam suas origens diferentes, sua amizade com André florescia baseada em experiências compartilhadas e entendimento mútuo. Eram duas conexões distintas, igualmente valiosas, nenhuma diminuindo a outra. Marina começava a compreender que a vida raramente se encaixava nas categorias simplistas que as pessoas tentavam impor. Romântico ou profissional. Amor ou amizade. Elite ou periferia. A verdadeira liberdade. Ela percebia. Estava em definir seus próprios termos, criar seus próprios caminhos, independentemente das expectativas alheias. A chuva caía suavemente sobre o Parque Ibirapuera, criando uma névoa etérea entre as árvores centenárias. Marina aguardava nervosamente sob a proteção de um guarda-chuva grande, verificando repetidamente o relógio. Ao seu lado, Ricardo parecia igualmente ansioso, embora tentasse disfarçar com uma calma estudada. E se ele não gostar de mim? Marina perguntou pela terceira vez, ajustando desnecessariamente o cachecol colorido. Ricardo sorriu, cobrindo sua mão com a dele. Pedro já decidiu que gosta de você só pelas histórias que contei. A questão é se você vai gostar dele. Como eu poderia não gostar? Marina rebateu genuinamente surpresa com a sugestão. Antes que Ricardo pudesse responder, um carro estacionou próximo a eles. Amanda, ex-esposa de Ricardo, emergiu do veículo com elegância estudada, segurando um guarda-chuva próprio. Ao seu lado, um menino de 8 anos saltou energicamente, ignorando completamente a chuva. Pai! Pedro correu em direção a Ricardo, que se agachou para recebê-lo em um abraço apertado. Marina observou a cena com um nó na garganta. A semelhança entre pai e filho era impressionante. Os mesmos olhos azuis intensos, o mesmo formato de rosto. Mas onde Ricardo carregava uma reserva cuidadosamente cultivada, Pedro
Transbordava energia e espontaneidade infantil. Amanda aproximou-se com passos medidos, avaliando Marina com olhar clínico. Você deve ser Marina. E você, Amanda? Marina respondeu, estendendo a mão educadamente. Obrigada por permitir este encontro. Um breve aceno de cabeça foi a única resposta de Amanda antes de voltar-se para Ricardo. Estarei de volta às 5. Pedro tomou o remédio para a alergia e tem um casaco extra na mochila. Enquanto Amanda se afastava, Pedro finalmente notou Marina, estudando-a com curiosidade infantil sem filtros. Você é a namorada do meu pai? Perguntou diretamente, causando um leve rubor nas bochechas de Marina. Sou amiga do seu pai, ela respondeu diplomaticamente. Meu nome é Marina. Sei quem você é, Pedro declarou com a confiança peculiar das crianças. Meu pai fala de você o tempo todo. Diz que você é muito inteligente e que tem o coração maior que o Brasil. Ricardo tossiu, claramente embaraçado pela revelação indiscreta do filho. Marina sorriu, encantada com a honestidade da criança. Seu pai exagera, ela respondeu, mas estou muito feliz em finalmente conhecer você. Ouvi dizer que você é especialista em dinossauros. Os olhos de Pedro iluminaram-se instantaneamente. Você gosta de dinossauros também? Na verdade, Marina inclinou-se conspiratoriamente. Sempre quis aprender mais sobre eles, mas nunca encontrei um professor realmente bom. Eu posso te ensinar. Pedro exclamou, pegando a mão de Marina sem hesitação. Vamos começar pelo meu favorito, o Spinosaurus. Ele era ainda maior que o T-Rex e vivia parte do tempo na água como um crocodilo gigante. Enquanto caminhavam pelo parque, Pedro firmemente instalado entre ambos e segurando suas mãos, Ricardo observava com emoção crescente como Marina interagia com seu filho. Ela escutava atentamente cada explicação entusiasmada sobre dinossauros. Fazia perguntas perspicazes que deliciavam o menino e, ocasionalmente, lançava olhares de cumplicidade a Ricardo por cima da cabeça da criança. Após uma visita ao Museu de História Natural do parque, onde Pedro corrigiu confiantemente um guia sobre a envergadura das asas do Pteranodon, os três compartilharam um lanche em uma cafeteria aconchegante. Pedro devorava um milkshake de chocolate enquanto continuava sua palestra sobre a era mesozoica. Pai, ele interrompeu-se subitamente, olhando seriamente para Ricardo. Por que a Marina não mora com a gente? A pergunta inesperada fez Ricardo engasgar-se com o café. Marina interveio suavemente. Porque eu tenho minha própria casa, Pedro, e moro com minha mãe, que precisa de mim. Pedro considerou a resposta com seriedade surpreendente para sua idade. Minha mãe não precisa de mim. Ela tem o tio Gustavo agora. Não havia amargura em sua observação, apenas constatação infantil de fatos. Ricardo e Marina trocaram olhares, incertos sobre como responder. Além disso, Pedro continuou, concentrado em misturar o resto de seu milkshake, meu pai fica mais feliz quando você está por perto. Ele sorri mais. Antes ele quase nunca sorria. A observação, feita com a brutal honestidade das crianças, tocou Marina profundamente. Ela olhou para Ricardo, notando o brilho de emoção em seus olhos. Talvez, Ricardo finalmente respondeu ao filho. Precisamos encontrar uma solução que funcione para todos nós. Quando Amanda retornou para buscar Pedro, o menino abraçou Marina com força surpreendente. Você vai me visitar de novo, não vai? Sempre que você quiser, Marina prometeu, sentindo uma conexão inesperada com aquela pequena pessoa que acabara de conhecer. Observando o carro se afastar, Ricardo entrelaçou seus dedos com os de Marina. Acho que foi aprovada com distinção. Ele é maravilhoso, Marina respondeu sinceramente. Tão brilhante e genuíno. Caminharam em silêncio por alguns minutos, a chuva finalmente cessando para revelar um céu tingido pelos tons alaranjados do entardecer. Sobre o que Pedro disse, Ricardo começou hesitantemente. Sobre encontrarmos uma solução. Marina sentiu o coração acelerar. Ricardo, estamos juntos há apenas 3 meses. E conhecemos mais um do outro nestes 3 meses que muitos casais em anos, ele argumentou suavemente. Não estou propondo que você se mude para minha mansão ou que abandonemos tudo para fugir para uma ilha deserta. Estou sugerindo que consideremos criar algo novo juntos. Como assim? Ricardo parou, virando-se para encará-la completamente. Nem minha casa nem seu apartamento. Um lugar novo,
escolhido por nós dois, onde possamos construir algo que não seja apenas meu mundo ou seu mundo, mas nosso mundo. A proposta pairou entre eles, carregada de significados e possibilidades. Marina permitiu-se visualizar brevemente um espaço que refletisse ambos, onde Pedro teria seu próprio quarto, onde sua mãe seria bem-vinda, onde poderiam criar memórias sem o peso dos passados individuais, incluindo minha mãe. Ela perguntou, testando a seriedade da proposta. Especialmente sua mãe. Ricardo respondeu sem hesitação. Ela poderia ter seu próprio espaço independente, mas conectado. Seria importante para você, para ela e para nós como família. A palavra família ressoou profundamente em Marina. Por tanto tempo, família significara apenas ela e sua mãe contra o mundo. A ideia de expandir esse círculo sagrado era simultaneamente aterrorizante e maravilhosa. Precisarei de tempo para pensar, ela respondeu honestamente. É uma decisão enorme. Ricardo assentiu, respeitando sua necessidade de espaço. Todo o tempo que precisar. Mas saiba que quando estiver pronta, estarei esperando. Naquela noite, deitada em sua cama na pequena casa da Zona Leste, Marina contemplava o teto enquanto reorganizava mentalmente as peças de sua vida. Em poucos meses, passara de faxineira invisível a executiva respeitada, de desconfiada a apaixonada. Cada transformação trouxera desafios e descobertas. Agora, enfrentava talvez a maior encruzilhada. Continuar avançando em direção a um futuro com Ricardo, aceitando todos os riscos e complexidades que isso implicava, ou recuar para a segurança do conhecido, protegendo-se de possíveis decepções. O som suave da respiração de sua mãe no quarto ao lado lembrou-a de tudo que Lúcia sacrificara para dar-lhe oportunidades. Merecia agora aproveitar as chances que a vida oferecia? Com essa pergunta ecoando em sua mente, Marina finalmente adormeceu, sonhando com dinossauros, crianças de olhos azuis e casas ainda por construir. O cheiro de tinta fresca permeava o ar da casa de 2 andares no alto de Pinheiros. Luz natural inundava os ambientes através de amplas janelas estrategicamente posicionadas. No jardim dos fundos, uma árvore centenária oferecia sombra generosa ao deck de madeira recém-instalado. 6 meses haviam se passado desde a conversa no Parque Ibirapuera. 6 meses de busca por imóveis, negociações, reformas e, principalmente, adaptações, não apenas de espaços físicos, mas de expectativas e rotinas. Marina observava Lúcia e Pedro plantando flores no pequeno canteiro. O menino, agora com quase 9 anos, seguia atentamente as instruções da avó postiça sobre como manusear as mudas delicadas. A cena aquecia seu coração de uma maneira que ainda a surpreendia, 1 centavo por seus pensamentos. Ricardo aproximou-se silenciosamente, oferecendo-lhe uma xícara de café. Marina sorriu, aceitando a bebida quente. Estava apenas absorvendo tudo. Às vezes ainda parece um sonho. Ricardo seguiu seu olhar até Lúcia e Pedro. Um bom sonho, espero. O melhor, ela confirmou, recostando-se contra seu peito enquanto observavam a cena familiar. A decisão de comprarem a casa juntos não fora tomada levianamente. Marina insistira em contribuir financeiramente, mesmo que sua parcela fosse significativamente menor. Preciso sentir que este lugar também é meu por direito, não apenas por associação, explicara. Ricardo compreendera e respeitara sua necessidade de independência. A casa, embora espaçosa e em bairro nobre, era significativamente mais modesta que a antiga mansão de Ricardo. O anexo independente construído para Lúcia garantia privacidade à mãe de Marina, mas permitia que estivesse sempre próxima. O quarto de Pedro fora decorado com um mural de dinossauros pintado por um artista local da comunidade, onde a incubadora tecnológica agora funcionava com sucesso. Fernanda ligou. Ricardo comentou casualmente. A 2ª turma de jovens programadores se formará no próximo mês. Quer que participemos da cerimônia. Marina assentiu, orgulhosa do progresso do projeto que ajudara a tirar do papel. A incubadora tecnológica já transformara a vida de dezenas de jovens, oferecendo formação, mentoria e oportunidades reais de trabalho. André, promovido a gerente de projetos sociais, expandira a iniciativa para 2 comunidades adicionais. Aliás,
Ricardo continuou. André perguntou se pode trazer Juliana para o jantar de amanhã. Parece que está ficando sério entre eles. Marina sorriu, lembrando-se das fofocas maldosas que circularam quando sua amizade com André floresceu. Como ambos haviam rido quando ele finalmente confidenciou estar apaixonado por uma enfermeira que conhecera no posto de saúde da comunidade. É claro que pode, ela respondeu. Será ótimo conhecê-la melhor. Um pequeno barulho vindo do bolso de Ricardo interrompeu a conversa. Ele verificou o celular, seu rosto iluminando-se com um sorriso. Está na hora, anunciou com entusiasmo mal contido. Marina sentiu o coração acelerar. Tem certeza que quer fazer isso hoje? Ainda podemos esperar. Estou absolutamente certo, Ricardo afirmou tomando sua mão. Na verdade, nunca tive tanta certeza de nada em minha vida. Eles chamaram Lúcia e Pedro para dentro. O menino, com terra nas bochechas e um sorriso largo, correu para lavar as mãos quando soube que algo especial estava para acontecer. Reunidos na sala de estar, espaço acolhedor decorado com uma mistura harmoniosa dos gostos de Marina e Ricardo, eles formavam um quadro improvável. O CEO bilionário, a ex-faxineira agora diretora de projetos sociais, a cabeleireira da periferia e o menino apaixonado por dinossauros. Ricardo pigarreou nervosamente, algo raro para um homem habituado a apresentações para centenas de pessoas. Há exatamente 1 ano, começou. Cometi o pior erro da minha vida ao julgar injustamente uma pessoa extraordinária. Ele olhou diretamente para Marina, que sentiu as bochechas queimarem. Esse erro, paradoxalmente, transformou-se no maior presente que já recebi. Ele se ajoelhou diante dela, causando uma exclamação surpresa de Pedro e um suspiro emocionado de Lúcia. Marina Santos, continuou, sua voz ligeiramente trêmula. Você me ensinou que a verdadeira riqueza não está nas contas bancárias ou nos impérios empresariais, mas na capacidade de reconhecer o valor genuíno das pessoas. Você me devolveu a fé na bondade humana quando eu já havia desistido dela. De seu bolso, Ricardo retirou uma pequena caixa de veludo azul. Ao abri-la, revelou um anel de noivado, elegante, mas não ostensivo, com uma safira cercada por pequenos diamantes. Você me aceitaria como seu marido, permitindo-me passar o resto da minha vida tentando merecer o milagre que é seu amor? Lágrimas silenciosas escorriam pelo rosto de Marina. Tantas transformações em tão pouco tempo. De faxineira a executiva, de solitária a parte de uma família, de desconfiada a profundamente amada. Sim, respondeu simplesmente, sua voz embargada pela emoção. Sim, aceito. Enquanto Ricardo deslizava o anel em seu dedo, Pedro pulava entusiasticamente. Isso significa que você vai ser minha madrasta oficialmente? Perguntou com a franqueza característica. Marina riu entre lágrimas. Sim, Pedro, se estiver tudo bem para você. Está mais que bem. O menino abraçou-a impetuosamente. Agora posso dizer a todos na escola que tenho a madrasta mais legal do mundo, não uma bruxa má como nos filmes. Lúcia, que observava a cena com os olhos marejados, finalmente aproximou-se para abraçar a filha e o futuro genro. Seu pai estaria tão orgulhoso de você, filha, sussurrou no ouvido de Marina. A cerimônia de casamento, realizada 3 meses depois, foi íntima e significativa. No jardim da casa que construíram juntos, cercados apenas por pessoas verdadeiramente importantes em suas vidas, Marina e Ricardo trocaram votos escritos com palavras simples mas profundas. André serviu como padrinho, radiante ao lado de Juliana. Fernanda, em um vestido exuberante, chorou desavergonhadamente durante toda a cerimônia. Pedro, orgulhoso em seu primeiro terno, carregou as alianças com seriedade cerimoniosa. Lúcia, elegante como nunca, conduziu a filha pelo caminho de pétalas até Ricardo. Mesmo Amanda compareceu brevemente, numa demonstração de reconciliação madura que surpreendeu a todos. 1 ano após o casamento, a família se completou com a chegada de Clarice Lúcia Fernandes Santos. Uma menina de olhos castanhos como a mãe e determinação como ambos os pais. Pedro assumiu instantaneamente o papel de irmão mais velho protetor, enchendo o quarto da bebê com pelúcias de dinossauros para que ela cresça culta. Explicou com seriedade. Numa tarde ensolarada de domingo, enquanto observavam Clarice dar seus primeiros passos hesitantes no jardim,
Apoiada pelas mãos pacientes de Pedro, Marina e Ricardo refletiam sobre a extraordinária jornada que os unira. Quem diria, Marina comentou suavemente, que tudo começaria com o pior mal-entendido da minha vida? Ricardo entrelaçou seus dedos com os dela, o metal das alianças tocando-se gentilmente. Às vezes precisamos nos perder completamente para encontrar o caminho certo. Marina assentiu, apoiando a cabeça no ombro do marido, enquanto observava sua família. Uma constelação improvável, formada por estrelas que jamais deveriam ter se cruzado segundo as leis da física social. Sabe o que aprendi em toda essa jornada? Ela perguntou, observando Lúcia emergir do anexo com uma bandeja de limonada fresca. O quê? Que a vida raramente segue os roteiros que imaginamos, e que, felizmente, os melhores capítulos são justamente aqueles que nunca poderíamos ter planejado. Ricardo sorriu, observando Pedro ajudar Clarice a se sentar na grama. O menino apontava para uma borboleta que pousara numa flor próxima, explicando com seriedade científica à irmã, que mal compreendia suas palavras, mas sorria encantada com seu entusiasmo. E que, às vezes, Ricardo completou suavemente, os maiores tesouros estão escondidos nos lugares que menos esperamos. Basta termos olhos para enxergar além das aparências. Marina virou-se para encarar o marido, reconhecendo nas palavras dele o eco perfeito do que sentia. Naquela tarde perfeita, sob a luz dourada do sol poente, compreendeu que a verdadeira riqueza não era medida por contas bancárias ou status social, mas pela capacidade de construir pontes onde outros viam apenas abismos. Para uma história que começou com um terrível equívoco, ela murmurou: encontramos um final extraordinariamente certo. Não um final, Ricardo corrigiu gentilmente, beijando-a na testa. Apenas o começo de um capítulo ainda mais belo. Lúcia se aproximou. Clarice engatinhou em direção aos pais, e Pedro correu para mostrar seu mais novo desenho de um dinossauro. Enquanto a família se reunia no gramado iluminado pelo entardecer, Marina soube, com a certeza que vem do coração, que haviam criado algo precioso e raro. Um lar onde cada um podia ser exatamente quem era, onde o amor transcendia barreiras sociais e onde os preconceitos não tinham lugar. E ali, naquele jardim compartilhado, sob a árvore centenária que testemunhara tantas histórias antes da deles, estava a prova viva de que os maiores tesouros da vida são encontrados quando temos a coragem de olhar além das aparências e o coração aberto para amar além dos preconceitos.